Oi, pessoal, a gente tá aqui pra mais um Qualicast, o podcast oficial da Quali Digital. Eu sou a Pamela. Eu sou o Léo Jamono. E hoje a gente tá aqui com eles. Amanda e Rafael, da Kingdom. Olá! Olá! Muito obrigado por terem aceitado o convite de vir aqui conversar conosco, contar a história de vocês. Estamos muito ansiosos por esse episódio aí. Acho que vai ser um episódio que vai render bastante. No off aqui já deu boas risadas. Eu devia ter começado a gravar antes, né? Não, mas Algumas Era partes tinha que melhor- cortar, né? era melhor não ter gravado, né? É, melhor não. Que Não, que não vamos aconteceu nos no off? comprometer. Vamos deixar ficar no off. Então eu queria saber como é que surgiu a empresa de vocês, como é que vocês entraram no digital, Uhum. em primeiro lugar, porque é uma das primeiras empresas digitais que a gente conversa, que a maioria são empresas físicas, têm serviços padrões, que a gente Sim. chama. E é muito legal conversar com alguém que troca, que fala a mesma língua que a gente. Então eu queria saber como é que vocês começaram, como é que começou a empresa. Tá. Como diz o Léo, que veio aqui, o mentor, a gente começa muitas vezes na vida ou pela dor ou por ambição, né? Nosso foi por dor. A gente é um casal, tá, gente? Caso alguém não saiba. E a gente tinha profissões completamente diferentes, tá? Eu trabalhei 10 anos no meio jurídico e o Rafael era corretor. Nada a ver. Né? E aí, nesse meio tempo, eu era fotógrafa já. Fazia mais como uma renda extra, né? E porque eu sempre amei fazer fotos. E aí veio a pandemia. Eu vou fazer foto do quê? Né? Putz, eu curto fazer fotos também. Pois é. Só que eu não podia fotografar mais ninguém, né? Aí tudo começou a fechar. O Rafael, as corretoras também fecharam. Não tinha, vai vender pra quem, né? E aí, nesse meio tempo, meu pai faleceu. Bem no início da pandemia. E aí, eu sou filha única, eu pensei, e agora? De Covid, desculpa. Não foi de Covid. E aí, foi coração. E aí, eu pensei, tá, e agora? Eu preciso ajudar minha mãe, né? E aí, nesse meio tempo, a gente tava home office, eu consegui home office. E aí, o Cris, que tá aqui, né, com a gente, ele tinha um gatinho. E a gente sempre conta essa história. Ele tinha um gatinho que tava doente, precisava de cirurgia e tal. E ele começou a vender cone tufrado pra levantar uma renda. E aí, eu falei, tá, Cris, eu tiro foto, né, dos teus cones pra tu divulgar. Ele fez um Instagram e tal. E dele, tá, e por que tu não cuida do meu Instagram? E eu sempre fui aquela amiga chata que fala assim, olha só, tu não pode postar selfie em cima de selfie, você tem que ter, depois bota uma paisagem, aí vem a tua cara, mas não só... Eu sempre fui assim, minhas amigas ficavam loucas. Então eu já tinha um lado pro social que eu até então não sabia o que era, né? E aí vou cuidar do Instagram do Cris. E aí comecei, tipo, despretensiosamente e tal, nisso eu tava concluindo a faculdade, loucamente fazendo 10 cadeiras Faculdade de Direito. Não, administração, me formei aqui na PUC. Nada a ver! Compreendo. Não, mas é que assim, na parte do direito, eu tinha equipes que eram mais administrativas, entendeu? Era um escritório jurídico, mas eram equipes administrativas. Mas tinha algumas coisas que a gente dava, né? Enfim. E aí, comecei a cuidar do Instagram do Cris e tal, e aí a gente começou a ver, por que não? Tá todo mundo em casa, as pessoas precisam continuar vendendo, precisam mostrar os seus produtos, seus serviços, e estão mostrando de qualquer jeito, de qualquer forma. Por que não fazer disso um negócio? E aí a gente sentou, conversou e, não, vamos fazer isso virar um negócio. Aí a gente sempre fala, né, como é que foi o nosso primeiro cliente. Tu quer contar essa parte? Sim, né? Senão tu vai longe. Não deixou- Eu me Dá empolgo, o espaço. eu me Amanda se empolgo. empolga e vai, gente. Tem um período agora é comigo. Agora é contigo. Senão Não, você... casal bem alinhado, né? Dá pra ver. Não, Não. tem que fazer assim, senão... Mas tu era corretor de imóveis. Isto. Eu sempre fui autônomo, né? Acho que a minha vida inteira eu sempre brinquei que eu durava no máximo 6 meses no emprego. Porque eu não gostava da forma que era feito o trabalho e da forma como era tratado o trabalhador. Então eu sempre busquei ser mais nessa parte autônoma. A minha família, por parte de pai, tem empresa de sistemas. E eu sou formado em técnico em programação avançada de sistemas. E fui pra corretagem, tipo... Tu viu que a gente é bem aleatório, né? A gente é muito Me aleatório. identifico. Mas isso é bom, porque daí tu tem empatia com muitas áreas. Exatamente, Né? a Aí gente- facilita na questão do social media pra ter a conexão.
Mas, e era corretor aonde? Eu. Tá com o teu melhor, onde a tiver. lista? melhor tu perguntar Tá, onde é que eu onde não não. fui corretor, né? Mas Boa. eu já trabalhei na Cirela, na Melnick, eu já fui da Hiper, da Casa, enfim. Top. Várias imobiliárias por aí. A gente já Geralmente. conversou aqui com um corretor. Dois. Dois. O Vini. O Vini não é corretor, o Vini é dono da imobiliária da Uhum. Outliers. E o Murilo também era corretor. Uns papos super bom. Não, corretor é. Corretor é pra louco. É pra louco. Né? É pra louco. Total. Insano. Vendedor na veia. É, total. A gente começou com a ideia de vamos transformar isso num negócio com a parte do Cris. E aí, tá, ok, transformamos isso num negócio. Como que a gente vai fazer que isso seja rentável com novos clientes? Que a gente Precisamos não de cobrava, coisas. né? A ideia era Porque a ajudar o Amanda, gato. e a Amanda ainda estava no trabalho dela, eu que estava à toa. É. Né? Pandemia e tudo mais. Tinha uma coisa que a gente gostava muito de fazer e ainda gosta. E é um esporte para nós, que é testar restaurantes novos no iFood. É muito bom, é um vício, não façam. Tem que É, fazer de volta. uma página no Instagram, aqueles que a pessoa visita o lugar, tu tem que fazer o tu na tua casa pedindo comida. A gente pensou em fazer A gente isso. pensou, Porque mas eu não tenho cozinha para Eu isso. sou a pessoa que pede em casa, não sou a pessoa Sim. que vai. Então eu ia gostar muito. Mas isso é um. É sempre um desafio o restaurante que tu vai pedir, né? No iFood. Normalmente eu me dou mal, ele sempre erra o meu pedido. Já fica aqui a minha crítica. Quando for a Aí, ó, viu Amanda, eu só? domino. Se tu tivesse no Instagram com relevância de crítica, tu Bah, Jamais erraria. é. jamais erraria. E eu mandar de graça. E- Exatamente. Então, eu sou fã de carteirinha de Star Wars. Amo Star Wars, vejo tudo que tem de Star Wars, assim, eu coleciono o que tiver de colecionar de Star Wars. E a gente descobriu um restaurante em Viamão, nós somos de Viamão, descobrimos um restaurante em Viamão que era uma hamburgueria temática de Star Wars. Em Viamão, hamburgueria de Star Wars, estranho. Vamos ver, vamos ver. A gente abriu e as fotos não estavam convidativas. E a comida é aquilo, a comida primeiro tu come com os olhos, que vai te gerar desejo, e aí tu pede por olho. Geralmente a gente pede não porque precisa, mas sim porque a foto estava uma delícia e a gente precisa comer aquilo. E não despertou nada na gente aquelas fotos. Pelo contrário. Pelo contrário, A gente não pediu. não pediu. Ah, Só que eu chamei, peguei o nome do restaurante, pesquisei no Google e chamei o cara. E aí comecei a conversar é com bom ele. esse teu hambúrguer aí. É Como bom, é com que é, mas certeza. Não tá muito boa. Olha só, a gente trabalha com tal coisa, né? Fomos pedir a tua comida e a tua comida não tava convidativa. Quando que tu fez essas fotos? Tipo, foi bem na cara dura mesmo. Eu nem tinha... Eu trabalhava como vendedor já, então eu sabia que se eu jogasse a verdade, né, voltaria. Porém, ali o cara era bem mais velho, bem chucrão, sabe? E falou, não, essas fotos faz tempo. Bem meio fã de Star Wars, assim, né? Não, se eu te contar o porquê que ele é fã de Star Wars, vai ficar mórbida a coisa. É. É complicado. horrível. Essa história é complicada. Não. Vai ter que ser no off, Que tá? bom que tá. Essa aí é no off, temática, galera. temática. Existe ainda? Existe. Essa é pra outro. Existe. Existe, mas não no mesmo lugar, tá? Cresceu. É, não. Horrível. Cresceu. E aí a gente ofereceu o serviço, oferecemos as fotos e esse foi um dos nossos primeiros clientes. Depois que mudou a parte de fotografia, a gente atualizou foto de iFood, o cara pegou um site de cardápio que a gente ajudou ele a pesquisar, começamos a nos envolver mais dentro de mídia, a gente viu que a gente estava indo pelo caminho certo. Uhum. Só que como todo início de empresa, nós estávamos Nos dando prostituindo. muita coisa de graça. A gente Sim. tava, né, na parte Como ali, todos no início. Né? né, Começando a se envolver no negócio do cliente. mais do que deveria, Mais mais, do que deveria. do que o contrato exigia, E sem receber por e isso. sem receber por isso, principalmente. Mas era por quê? Porque a gente precisava de portfólio, a gente precisava de estrada, a gente precisava de experiência, e principalmente, a gente precisava que ele nos indicasse. Sim. Né? Porque um indica o outro e aí vai vindo. Então, esse foi o Foi o nosso primeiro- início, assim. A O nossa primeiro cliente prospecção. pagante. É, Nossa primeira primeira prospecção. prospecção.
A gente acha engraçado porque no dia da reunião, ele nos chamou. E ele é sócio da mulher também. Só que a mulher, tipo, é muito mais velha que ele. Muito mais velha. E aí, lá no dia, ele amou o serviço, amou não sei o quê, vamos fazer foto, vamos isso, vamos aquilo, babá, babá. Do nada chega a mulher dele de carro, com uma caixa desse tamanho. O que tinha dentro da caixa? Paçoca. Paçoca, pipoca, um monte de doce. E ela, a gente não tem dinheiro, o que tu quer contratando as coisas? O que tu quer contratando? Tu vai pagar como? É, porque as pessoas, muita gente não vê valor, né? E tá aí a questão de quando a gente vai prospectar um cliente, entender quem são os decisores, pra gente estar com todos eles na hora da decisão, né? Porque a gente perde, todo vendedor, né? Perde muito cliente por causa disso. Tu não tá com todos os decisores na mesa. Daí quando passa a próxima fase, a pessoa não vê o valor porque não conversou contigo. E no caso, ela não via nenhum valor, né? Ela achava que era modinha, né? Sim. Ela não sabia, ela não sentou pra conversar com a gente. Sim. E a gente ouvia muito, não, isso aí vai passar, é uma febre, é uma fase. Só na pandemia. E aí, só que mudou da água pro vinho o negócio dele, né? Claro, a gente não continuou com ele, a gente ficou acho que uns 6 meses, mais ou menos. Não, 8 meses. 8 meses com ele. E depois ele não podia, a gente foi aumentar o valor, ele não conseguia seguir com a gente, né? Mas por isso que a gente encerrou. Mas foi a nossa primeira prospecção que deu certo de forma totalmente aleatória, né? E aí deu coragem pra continuar. Sim. Aí a gente continuou, aí começou o Rafael, aí a gente começou a definir alguns papéis. O Rafael já era da área comercial, se dedicou a isso porque eu continuava trabalhando, né, no CLT. Então eu não podia, né, me envolver muito. Então a gente seguiu, com esses papéis divididos, né, mais ou menos. E aí a coisa foi crescendo. Então eu conseguia dividir o meu tempo, né, trabalhava ali o meu tempo no CLT e à noite eu entrava dentro para fazer as coisas do social. Né? Aí quando eu tinha que fazer foto, alguma coisa, eu tinha que pedir pra sair do trabalho, ou marcava final de semana. Só que isso foi começando a ficar complicado, porque a gente começou a crescer, Uhum. né? De uma forma bem, bem boa, né? Sim. Tava com um bom vendedor na mão, né? Não, ele fez o papel dele, fez o papel dele. Fez direitinho, Fez fez o tema de direitinho, casa. fez Básico bem feito, básico bem feito. Isso, básico bem feito. E aí a coisa começou a crescer. Só que eu trabalhei a vida inteira de CLT, e o Rafael, como já era autônomo, pra mim era muito difícil. Tipo assim, vou largar o meu trabalho, Sim. sabe? E como que eu vou largar meu Como trabalho? que eu não vou acordar de manhã, ir lá e bater o ponto? Como que eu não vou receber meu vale-refeição? Entendeu? Sim. Tem vale-refeição na tua empresa? Na minha? Não. Entendeu? Chateada. Mas são coisas que te faz pensar, né? E eu era muito cagalhona, eu tinha medo de, tá, e aí se todo mundo... Se o Instagram acaba, o que que eu faço? Uhum. Né? Isso nos perguntam muito. E se o Instagram isso acabar, o que vocês fazem? Eu, gente, a gente se reinventou uma vez, porque eu não posso me reinventar de novo? Exatamente. Sabe? A gente... Agora que tu viu que esse lado empreendedor é É. muito mais por ti, muito mais como tu lidar com a coisa do que propriamente Não, a ferramenta que tu trabalha. E as Sim. portas que abriram nesses 4 anos, se pegar e botar do reflexo das portas que foram abertas desses 10 Sim. de CLT, nem se compara. o empreendedorismo ele te dá muitas opções, muitas opções. E a maioria do pessoal tem medo disso. Uhum. De, eu vou trocar o certo pelo duvidoso. Cara, Desde quando o CLT é certo, Duvidoso né? é tu, cara. Como é que tu Duvidoso vai é duvidar tu. de ti, meu irmão? Não tem como, velho. É que o certo é uma coisa só. O duvidoso são muitas possibilidades. Muitas possibilidades. Coisas que tu nem imagina. Mas é que dá medo, né, gente? Dá muito Sim, medo. eu falo que empreender é 23 horas e 59 minutos de dor, angústia e sofrimento pra 1 minuto de alegria. Mas esse 1 minuto paga o resto. Eu lembro que quando a Amanda saiu do trabalho do CLT, ela chegou e falou, tá, mas é esse frio na barriga o tempo todo. E isso que E nos todo alimenta, né? Não, mas se eu contar pra vocês que se eu contar, eu vou contar, né? Quando eu resolvi sair do CLT de fato, foi em final de novembro de 2021, Uhum. 21. E aí a gente tinha, sei lá, 12 clientes na época. Quando eu assinei a minha demissão, a gente perdeu metade dos clientes. A gente ficou com 6. E a Ficou gente com tava 6. alugando um espaço físico. Não, foi antes de alugar. Foi antes de alugar. Tá, então essa é outra história. Já tá adiantando tudo. E aí a gente perdeu os clientes. Eu falei, que bom, fui te escutar, né? Viu só? Eu disse que ia dar tudo errado, que a pessoa é otimista, né? E aí, já fiquei frustrada, já fiquei triste. Porque daí, o complicado de tu conseguir cliente é no verão, tá? Uhum. Aqui. Porque a Nas galera vai vacas pra magras. praia, Janeiro eles e não querem fevereiro. investir. E foi bem a época que eu saí,
né? Sair ele Sim, final de novembro, novembro. dezembro, ninguém contrata. É muito raro. Pelo menos Uhum. naquele ano a gente sofreu isso, né? E aí a gente pensou, tá, e agora? Fudeu, né? Podia falar palavrão? Eu acho que sim. Claro. Pode ou não? Tá. E aí eu pensei, Caralho, que merda. Achei que não ia poder. Porra. putz. Tá bom. E aí pensei, né? Já era, né? Vou ter que pedir meu emprego de volta, né? Já comecei a pensar que, tem que vender minha alma pro diabo de novo, não vai dar. E aí eu saí super bem, né? Óbvio, né? As pessoas. Na verdade, foi uma briga pra eu sair de CLT, né? E aí, enfim, deu tudo certo. E aí, nisso, apareceu uma oportunidade da gente ter um espaço físico, né? Foi nesse momento que a gente tinha só 6 clientes. E aí, ainda foi aquela mesma conversa. Será? Como assim? 6 clientes para que um espaço físico? Qual a necessidade disso? Mas eu, como acredito que todos os empreendedores têm o sonho de ter o seu escritório, ter a sua loja física, né? E eu tinha o sonho de ter o meu escritório. E a gente quer saber, vamos. Que é um peido para quem já tá cagado, né? Exato. E aí a gente foi. Que a gente, nessa época, uma das nossas clientes indicou uma pessoa, servidor público, Político. político. E aí ele queria que a gente fizesse essa parte de mídia para ele de pré-campanha. Ele falou, não, eu tenho um espaço para vocês. Vocês vêm com serviço, eu vou com espaço. Aí eu pensei, pronto, vamos se meter na política, né? Não tinha jeito melhor. Não, vamos se meter na política, ainda com permuta, né? Melhor com permuta do que pra Começa pagar com depois, jeitinho. Pois é, mas vai que lá tivesse coisa naquele prédio, né? E eu já começo a pensar Sim. sempre no que pode acontecer. A gente fez uma obra agora pra um político. E eu tenho uma obra, assim, que depende, pra começar, depende da prefeitura. E eu, por muitas vezes, eu fiquei pensando assim, será que eu falo com esse cara aí pra ele dar um empurrão lá ou não? Vamos me envolver nessa parte aí. Não, dá muito medo, Dá gente. muito Eu morria de medo que, sei lá, aparecesse um escândalo e a gente tivesse vinculado com o cara, sabe? Você quer ficar lá já? Pronto. A gente tá lá dentro, Né? lá dentro. Daí tá vinculado, aí fudeu. Toda semana a gente tava lá na Câmara, bonitinhos, batendo ponto pra fazer as Conteúdos As pra mídias. ele e tal. conteúdos pra ele. Graças a Deus deu tudo certo, né? Ele era honesto. Ele ainda não foi preso. Ah, então, Até até então- então não descobrimos nada. Não, deu tudo certo, graças a Deus. A gente é muito grato a ele. Ele abriu uma porta muito grande pra nós, porque foi dali que realmente a gente teve um salto muito grande de crescimento. Porque as pessoas, elas, parece que tu passa mais confiança quando tem um local físico. Muda muito. Impressionante, né? Muda muito a visão das pessoas que vão te contratar. Uhum. Tu falar, eu sou home office. E aí a gente tinha a parte de fotografia e eu queria ter um estúdio. Como é que eu fazia foto das pessoas em casa? Aconteceu de a gente ter uma cliente que vendia sapatos infantis, ela foi até minha casa levar os sapatos para fotografar. E aí eu falei, cara, não tem como isso acontecer. Sabe? É impossível. Então a gente é muito grato por essa oportunidade que a gente teve. A gente ficou ali. Tá, aí entra no assunto de que a gente é meio cigano. Tá? A gente já se Onde mudou tem várias vezes. oportunidade, tamo indo. Exatamente, a gente não é muito apegado, entendeu? Cara, se é um lugar melhor, vamos, não tem por que não ir, Uhum. sabe? Não é ali, não é aquilo ali que são as minhas raízes, sabe? Até porque a gente começou em casa, né? Então não é o local que faz a Kingdom, né? Não. E aí as pessoas já até, quando eu falo assim, vocês nem sabem qual é a novidade, elas vão se mudar de novo. Já é normal, já não tem mais nem graça eu fazer qualquer tipo de spoiler em relação a isso. E aí, nisso... Nisso a gente tava com 6 clientes. É. Aí deu todo esse rebudunço. Foi a gente aceitar uma permuta com as contas não pagas ainda. A gente fez a mudança em um Clio hatch O nosso melhor amigo. do nosso melhor amigo. Ele tá sempre em nossas mudanças, tá? Ele é o nosso salva-vidas forever. Aí tu pensa, um Cliozinho pequeno levando armário, mesa, cadeira. Que era o que a gente tinha em casa. A gente levou o que tinha em casa. A gente foi na cara e na coragem. E aí, um mês depois, a gente já tava com 28 clientes. Que a gente Nossa, eu vou teve... te contratar. Esse mês comercial depois. é bom, Vou esse te contratar pra comercial ser é o bom. comercial lá, tá precisando. Exatamente um mês depois. Não, a gente teve um crescimento muito E grande. foi assim um crescimento exponencial que a gente falou, não, vamos. Mas Vai dar vocês põem isso no certo. fator do local? Do local de, tipo, ter incorporado o espírito empresa. Eu acho que foi ter incorporado mesmo o espírito de empresa. A gente, porque assim, como a Amanda não conseguia estar full time dentro da social media, como ela ainda era CLT, Uhum. eu não conseguia chegar e falar, olha só, te arrumei 5 clientes.
Sim. te vira pra atender esses 5 clientes. Não tinha como, porque não tinha tempo hábil pra isso. E como a gente se dividia muito tipo, durante o horário comercial, se ela não conseguia atender, quem atendia sou eu. E eu não sabia mexer em Photoshop, nem nada, nem apagar incêndio. Nunca tinha trabalhado com marketing. E aí que as coisas começaram a Que daí tomar a gente forma, tava se 100% desenhar. pro negócio, né? Sim, Faz porque toda a daí tu tinha diferença. segurança de dar o teu melhor ali nas vendas pra ela, Sim. porque ela ia ter tempo de suprir todas as necessidades. Sim. Eu também sou comercial nas empresas, né? E o mais desafiante é ajustar o produto, né? Porque como são produtos pessoas, Uhum. não é um manipulado ali, não é um Uhum. sapato que tu fabrica e tu dá aquela força. Não, são pessoas. Então, ao mesmo tempo que tu tinha uma limitação de atendimento dela, tu não conseguia vender. Então, não, a gente precisa estruturar isso aqui melhor. Uhum. Né? Então, acredita em mim, sai de lá que eu tenho demanda pra ti. Sim. Mas no início deu um friozinho na barriga. É, porque é os dois, né? É. Os dois se alimentando no mesmo cesto. Não, e a gente tinha acabado de começar um relacionamento, né? Então a gente não tinha aquela confiança, tipo, ai, a gente tá junto há anos. Ah, não, vocês recém tinham. Foi, tipo, muito. Nossa vida sempre foi muito rápida. Tipo assim, a gente começou a namorar em setembro de 2019. E em março de 2000 e... Novembro de 2021 tu saiu. Não, pera. Tô Gente, confusa eu não tô. já. É, não, 2019 a gente começou a namorar. Sim. Que foi o ano antes da pandemia. É, aí meu Sim. pai faleceu em Em março. março. Ali a gente começou no home office. No home office. Eu ainda tava no trabalho. Aí depois que a gente foi... O home office ele funciona, mas não funciona muito, né? Tu não consegue desenvolver bem no home office. Tem gente que desenvolve, eu aplaudo essas pessoas. Uhum. Mas tu pegar uma pessoa que consegue se desligar totalmente do estar em casa, do estar relaxado, pra entrar numa linha de produção e tu receber um pico de produção onde tu só recebe se a pessoa que tá do teu lado tá trabalhando também, é foda. É muito difícil. Deu a pandemia, eu não conseguia ficar em casa. Eu sou um Eu ia pro escritório e, tipo assim, não tem como eu trabalhar de casa, não é? Eu sou um que se eu tô em casa, eu começo a surtar. Ah, não, eu consigo, pra algumas Ah, tarefas, agora foi lá- eu sou. Eu tava home office, meio no escritório. Alguns dias ia, uns 2, 3 dias na semana. E o resto eu trabalhava home office. E pra mim é desafiador, claro, mas eu sou boa em me concentrar nas coisas, então eu consigo Mas até. é que tu tinha um espaço, mas mesmo assim tendo um espaço. Mas o que pra tem casa. é a energia. É. É tipo, eu sempre digo isso, tu tá num lugar onde tá todo mundo ali conspirando pra mesma coisa, Aham. é outra coisa. Até eu tava lá, agora estou separada. Tô lá segregada da galera. Ih. Daí, não, mas agora tá vindo gente pra trabalhar Ah, na mesma sala que eu. Aí o Andrei até passou lá e falou, quando tu quiser ir lá nos visitar, trabalhar com a gente. Porque é outra coisa, tu tem ali pessoas do teu lado, Sim. tipo, na mesma energia. Daí daqui a pouco tu tem uma dúvida, daí tu, fulano, não sei o que. Daí a pessoa diz, não, mas isso aqui. Daí já te dá outro insight, é outra coisa. Tu ter todo mundo colaborando pra mesma coisa. Sim, e tem um detalhe, né? Vocês têm bichinho em casa? Não. Pets? Eu tenho um idoso que serve. que serve, É idoso dá trabalho. que dá tanto Eu trabalho. tenho meu pet em casa, mas. Pois é, a gente tem 9 gatos. Eu sou a velha dos gatos, gente. Prazer. A jovem dos gatos. Não, é meio idosa já. Imagina quando ela for idosa. A gente tem 9 de A gente tem 9 gatos. E aí tu imagina tu tentando se concentrar com 2 gatos Provavelmente eles também brigando. não trabalham, né? Um na Se tela, fizessem um no, sentado Aham. no... Eles Vem no sentam colo. em cima do notebook, Do aí ele vem notebook. aqui, acha que é pra pagar de pirata. Então, Aí tipo, o outro acha que é um loucura. cachecol e te Aham. agarra aqui. Não tem como tu A tu vida da trabalhar mãe no assim. home office não é fácil. Não é fácil. Tamanho de pet. Não é. A gente tem 9 gatos e um collie. A gente tem um collie também lá no Sabia que a escritório. collie é uma Por collie? causa da Laura. Por causa Da da Lara. Lara. Lá no escritório da Supply, a gente tem. Que agora também é escritório da Collie. A gente tem uma Collie e 2 papagaios. A gente tem o Luke. Que... É o diabo da Tasmania. É. Não, é um terror. Uhum. E Mandei uma ele foto não dele gosta, pra nós, pra gente compartilhar lá no ele não gosta Instagram. de casinha. Então ele só gosta de dormir no telhado da casinha. Ele acha que ele é o Snoopy. Inclusive quando chove.
Meu Deus. Não, ele é impossível, ele é impossível. E aí vocês decidiram morar junto? Morar junto, empreender, tudo assim. Assim. uma- É porque eu não sei esperar muito, sabe? Sou uma pessoa um pouco ansiosa. Eu falei, ó, ou é assim ou não é. Ou a gente vai agora ou não vai. Porque a nossa vida ela não encaixava. Aí eu falei, ó, vamos Sim, ter que agilizar eu as era a coisas. loucura dos plantões. Uhum. Das 10 às 10, eu tava dentro da imobiliária, correndo atrás de venda, que nem louco. E eu morava na E a Amanda saía do escritório e ia pra PUC por causa do TCC dela, que ela já tava se formando. Então os horários não batiam nunca. Nunca bateu. Sim. E aí a gente teve que olhar um pro outro e falar, ou vai ou não vai. aí E foi. E foi, tamo aí. Tamo aí, né? 4 O importante anos. é isso, né? Quando a gente vê o desafio, não correr do desafio, né? Porque poderia muito bem, tipo, tô confortável aqui, por que Sim. que eu vou enfrentar esse desafio, assim, morar junto com a pessoa, empreender? Não, vou manter aqui o meu... Manter-me na zona de conforto aqui, né? E não vou enfrentar isso aí. Não, E não, acho que não trabalhamos com zona de conforto. não trabalhamos. E vocês passam isso pros clientes de vocês. É um assunto delicado falar em zona de conforto de cliente, porque quando a gente mexe no bolso, dói muito. E às vezes, tu falar o que o cliente quer ouvir e o que o cliente precisa ouvir pode demandar o contrato atual que vocês têm com ele. E isso é uma coisa que eu acho que faz muito empreendedor frear na hora de, tipo, tá, ok, eu sei o que é bom pro teu negócio, mas eu posso te dizer o que é bom pro teu negócio ou tu vai me demitir por eu não dizer o que é bom pro teu negócio? Sim. E isso é Eu foda. sempre tive muita dificuldade em me indispor com o cliente. Uhum. Eu sempre fui daquelas que, não, tá tudo bem, não, vamos fazer desse jeito. Aí eu tinha sempre todos os dedos, os cuidados possíveis pra falar pro meu cliente, olha, esse caminho não é bom. Só que muitas vezes eles sempre bateram o pé comigo, de tipo, não, eu quero assim. E aí eu falava, tá bom, vamos. Hoje em dia, graças a Deus, eu aprendi a dizer não. Mas eu sempre tive muita dificuldade em dizer não. Porque Sabe? tu quer que o teu produto funcione, né? Sim, tu quer que funcione, só que tem muitos clientes que eles não entendem como o produto funciona. E aí eles acham que do jeito deles vai funcionar. Uhum. E eu já ouvi várias, é só fazer, é só eu abrir um Canva. E aí eu vou ali e faço rapidinho. E aí minha vontade de falar, então por que tu tá me contratando? Entendeu? Se é só tu ir ali e fazer. Então não precisa de mim, moço. Só que a Amanda não conseguia falar isso, né? Falava assim, não é. Tá, não, eu consigo fazer rapidinho, eu te entrego aqui em 2 minutos. Ia lá eu, então, tipo, sabe, sempre apagando incêndio, sabe? Sempre apagando incêndio. E hoje não é mais bem assim. Tipo, ó, tem prazo, tem uma demanda, tem uma fila de serviço, né? Uhum. Mas até pouco tempo atrás, a Amanda abria as pernas pra todo mundo. Sabe? É muito difícil. E Mas- é o... Desculpa. Pra não. e é o- Aqui a gente não é um casal. Mas assim, a gente... O Léo é o que interrompe e fala mais do que eu. Daí eu fico aqui disputando a fala. Exatamente. Aí. Não. Até perdi já. Posso falar a minha, então? Fala. Que eu vou lembrar da minha. Esse é o papel do social media para vocês terem um trabalho muito de aproximação com o cliente. Uhum. A gente vê que vocês estão junto com o cliente de vocês. Acho que é muito essa a identidade da Kindle. Sim, total. E essa relação entre estar próximo do cliente, como é que tu põe esse limite entre o que é teu trabalho, né? E o que é o trabalho do teu cliente. Bah, Como é que Esse é um desafio diário. Esse é o tá? desafio diário. E até, não sei se vocês chegaram a olhar no nosso Instagram, a gente criou uma série. Justamente a série, talvez algumas pessoas não tenham entendido ainda a moral dela, mas é justamente para mostrar o que é o papel do empresário, do empreendedor dentro do marketing. Porque as pessoas ainda acham que a gente tem que fazer tudo e pensar por eles. E não é bem assim que funciona. Eu não posso pensar pelo teu negócio. Eu posso te dar ideias, eu posso lapidar as tuas ideias, mas eu não vou pensar por ti. Tu precisa fazer a tua parte, porque o negócio é teu. E o mais interessado, o maior interessado que o negócio gere receita no final, é o dono do negócio, é o empresário. E eles colocam muito a responsabilidade no marketing. E aí, quando as coisas não dão certas, o marketing é o primeiro a ser cortado. Uhum. Essa é sempre a regra. Não deu certo, a culpa do marketing, corta o marketing. Aí as coisas continuam dando errado. Opa, não era o marketing. Sabe? Já cansou de acontecer isso com a gente várias vezes. Então, a nossa maior dificuldade era mostrar pro empreendedor qual era o papel dele. Né? Justamente porque a gente sempre foi muito proativo e aí fazia tudo pelo cliente.
sabe? No início foi sempre assim, não, a gente faz, não, a gente te ajuda. E aí a gente se ferrou muito por causa disso. A gente já fez caçamba de caminhão. A arte de uma caçamba de caminhão, Ah, que não é o trabalho de um social, entendeu? Uhum. Mas a gente queria agradar tanto aquele cliente que a gente se virou nos 30 pra fazer, sabe? E não era nosso papel. Esse cliente específico é um cliente super grande, nem é mais nosso cliente hoje, mas ele nos dava uns desafios assim, ó, que tu tinha que decifrar o que tava na cabeça do cara. E eu te digo que foi um cliente excelente, porque ele nos fez pensar, ele nos fez sair fora da curva, sabe? Ele nos levou ao nosso limite até do estresse, mas foi bom, sabe? Mas só que a gente não soube dar limite pra ele. Sim, é que é aprendizado, né? A gente começa a aprender conforme a gente vai fazendo, que quanto mais tu faz de graça, digamos assim, sem cobrar, é só isso aqui, menos valor o cliente vê, porque daí, Sim. pô, ele fez, então deve ser simples. Uhum. Quando na verdade demanda teu tempo, que era pra gente estar fazendo outra coisa, que tu podia ter mais um cliente, podia pegar o Sim. 29º cliente ali. até fazendo o negócio do teu cliente melhorar. Melhorar, exatamente. Porque é difícil eles entenderem a responsabilidade deles no processo, mas é difícil para nós também começar a colocar limite e mostrar a responsabilidade dele, porque foi o que tu falou, né? Até que ponto tu pode falar? A gente teve um cliente que foi, tipo, 1 ano trabalhado para ele entender que o problema era o vendas dele. Tá, mas e o que é o trabalho do cliente e o trabalho de vocês? Principal, assim, ó, que o cliente normalmente ele ultrapassa essa linha. Não é que. Acho que não é que ultrapasse, né? Eu acho que é mais a parte do não saber. Olha aí, gente, saindo aí um. Mas o que é isso? Pizzas. Bom, Que loucura. muito obrigado, Lucas. Patrocinado por Lucas. Arrasaram. Eu Seja acho, os salgadinhos que ele come nos outros episódios, hoje ele tá pagando aí. eu acho que não é nem a parte do não saber até onde vai, mas sim como eu trabalho junto com o meu marketing. Porque trabalhar o marketing da tua empresa é uma coisa. Uhum. Tu trabalhar a parte de imagem da tua empresa é outra totalmente diferente. A parte de social media não é o que a tua empresa vai vender no final do mês, né? Mas sim aquilo que tu quer que a tua empresa transmita para o teu público final. Seja lá no funil, né? De ordem da empresa ou em qualquer outro caso que venha ali da campanha. Eu acho que eles esperam muito que a gente pense por eles e traga todas as soluções por eles. Uhum. Tipo assim, a gente tem clientes, às vezes, que eles não têm a mínima ideia de uma campanha de tipo... Ah, por exemplo, tem cliente de roupas, tá? E aí ele quer ajuda pra saber o que ele vai lançar de roupas. Mano, eu não sei quais são as tendências. Deve ter parecido um papel voando assim na mesa. Efeitos especiais. É. Então, tipo, eu não sei quais são as tendências pro outono e inverno e o cara quer que eu diga quais são as roupas que ele vai lançar na coleção. Então, tipo, eu acho que falta, às vezes, um pouco de informação, de o óbvio precisa ser dito, sabe? E aí a gente começou a desenhar os processos. Ó, você precisa me dizer qual é o teu objetivo como empresa, né? Qual o propósito da tua marca? Muitos não têm nem propósito. Gente, A maioria não tem um propósito. Eles falam assim, eu quero dinheiro. Moça, eu também quero. Só que pra tu fazer dinheiro, hoje em dia, não é mais assim. Uhum. As pessoas não te precisa ter seguem algum- mais assim. A gente não viraliza mais assim. Não é como começou o Instagram, tava todo mundo em casa e aí fazia videozinho, todo mundo crescia e ganhava seguidor. Não funciona mais assim. Hoje você precisa entregar um conteúdo de valor. Você precisa mostrar que você vai me agregar algo na vida pra eu poder te seguir, Uhum. sabe? E tem muitos clientes que não entendem isso, sabe? E aí acabam nos trazendo um perfil vitrine pra gente cuidar. E a gente precisa mostrar pra eles o quanto isso precisa ser humanizado. E ainda explicar o que é humanizar, porque eles acham que humanizar é virar blogueira, como se fosse uma ofensa, né? Porque ainda tem esse preconceito da blogueira. E aí eu falo, gente, é tipo uma blogueira. Só que você precisa filtrar o que você vai mostrar, entendeu? Não, tu não vai cada peido mostrar que nem a Virgínia, sabe? A Virgínia mostra toda a vida dela. Só que isso aí ela Mas com faz estratégia, né? com estratégia. Nada é por acaso. As Nada é por pessoas. acaso. Quando vazou lá o script da Boca Rosa. Gente, eu não sei o que Ela fizeram virou a o rainha do Huawei. planejamento. Não, ela é a rainha, gente. Ela é a rainha. Agora ela ficou 30 dias Aham. off. Eu vi o vídeo dela Tu hoje. viu o vídeo dela hoje? Ela arrasou. Arrasou. Ela arrasou. E aí, só que as pessoas acho que ficaram chocadas, porque, gente, tudo tem uma intenção por trás. Tudo tem uma Boba é tu intenção. que não sabe, né? É, otário é tu. Entendeu? Que acha que a pessoa só vai lá e posta o É, dia ai, eu inteiro. É que nem a postei do Virgínia, né?
falando de um Aham. case agora específico pra gente comentar, talvez. A Virgínia, ela é um case que todo mundo diz assim, ela só é quem ela é por causa do marido dela. Só que não, Só que eu acho ele que é o que ele é contrário. por causa dela. Ele é o que ele é por É o causa dela. contrário. Porque ela posta todo dia a música dele e dança todo dia a Sim. música dele, que a música dele é bomba. Tu Porque nem, ninguém tu nem conhece. escuta Não, ele, isso é mas tu óbvio, sabe. né? Não, mas todo mundo Tem diz. gente ainda Pessoas que fala. pra Tem gente, gente que é ainda óbvio. fala o contrário. Mas É. pra maioria das pessoas é tipo, ela só é a Virgínia porque ela é casada com o filho do com o Leonardo. Leonardo. Não é nem o Zé Felipe, é tipo o filho do Leonardo. Aham. Tá, mas vamos lá. Só que daí, tipo, a estratégia toda dela, tipo, Não, a estratégia é toda ela, mas ela consegue. ela criou, ela se afiliou a um produto pra ganhar Isso, ela tinha dinheiro, um produto do Zé basicamente. Felipe. Ela tinha o produto. Ela tinha produto Mas do agora, Felipe. ó, o Rafael tinha o produto, Amanda. E aí, ó. Não soube usar. Só que ele soube não usar. fez a dancinha. Não fez a Não, dancinha. não, Não cadê? divulgou minhas músicas. Entendeu? E ele fez o comercial, vendeu, tá aí, entendeu? Exatamente. E ela, Eu tô basicamente... só esperando o jatinho. É, isso aí. E ela fez isso, Tudo tipo, seguidor já tinha. Exatamente, boa. e ela fez isso, ela pegou o produto, eu tenho marido que tem uma música, eu tenho audiência, o que que eu vou fazer? Vou encher a agenda dele de show, cantando, dançando a música dele todo dia. Cara, se foi intencional isso. Genial, mano. Foi. Agora a filha dela Eu já tá digo- quase falando bom dia, pessoal. Eu não digo que a primeira vez que ela postou foi intencional, mas quando ela postou, Postou e a e música viu o dele foi pras resultado? tendências, ela disse, vou fazer com todas, pode É. ver. Ela começa a dançar antes do clipe tá no ar. É. Tem toda uma mas e antecipação. vocês olham, como é que vocês analisam os resultados dos clientes de vocês? Do tipo assim, fiz um post, opa, aqui tem negócio, como é que... Aí essa relação de relatórios, de ler os negócios com os clientes. Vocês têm essa entrega junto com eles? A gente tentou várias vezes entregar relatório pra eles. Mas a maioria nem lê. Tá? É. Uhum. A maioria das pessoas não lê, não olha, porque que eles ainda medem muito seguidor. Ah, ganhei seguidor, não ganhei seguidor, ou engajou a publicação. Eles têm muito essa consciência de engajar a publicação, de teve comentários, teve compartilhamentos. Então, eles já têm esse manejo deles mesmo de olhar. A métrica, então, do cliente de vocês hoje é se dá visualização ou se... Sim. Se... Mas não é ideal? Qual que é ideal? O ideal seria o relatório. Tá, mas o relatório com quais métricas? O relatório completo. Mas uma métrica... É métrica por postagem, métrica diária. Isso, eu acho que depende do Depe- objetivo do cliente, né? É. Que nem a gente. Quando a gente faz as nossas métricas, a gente coloca no relatório as métricas que estão de acordo com o objetivo. Ah, tu quer ganhar Sim. mais seguidores? Sim, tudo Então de a acordo gente com o vai- objetivo. Não, sim. Isso Mas o sim. ideal tô de seria acordo. seguidor e não, esses seguidores não vêm dele. Não. A gente não vêm passou pra por ele, todas né? essas fases, né? De entregar um relatório gigante, de entregar um relatório médio, sem tanto Sim. texto, mais gráfico. Ah, de entregar uma página de relatório com funil de vendas ali pro cara entender o que que tá funcionando, o que que não tá. A gente manda um videozinho explicando. É, a gente começou a pensar em fazer reunião com eles pra mostrar. É e que tal, quando mas Eu não... faço a reunião com o Rodrigo, que é o nosso gestor, Uhum. e aí eu falo, tá, e aí? E ele tá falando os números, cara, vou fazer uma coisa ali. Mas, tipo, eu quero ver o número, sabe? Sim. Uhum. Eu preciso ver o número, e aí a gente olha, agora foi na última reunião, tinha tinha o clique, mas não tinha a retenção. Não, o que não tinha, Pamela? Agora me faltou. porque Tinha os o nomes- clique. Na Mas última não reunião. tinha, não gerava o lead. Uhum. Mandei trocar o site. Tipo assim, vamos A gente não botar. conseguia metrificar o lead que vinha pelo e-mail. É, A gente botou o botão no e-mail. sabe, vai melhorando. Sim. E aí acho que do social media, que olha bastante a imagem, né? Como é que tá melhorando a minha imagem? Como é que eu vou melhorar a minha imagem? Como é que eu vou. Né? E acho que esse é o empurrão. Eu não sei se a linha tem, né? Entre... Uma das coisas que facilita muito nessa parte de relatório é que como a gente está toda semana com o cliente, a gente está praticamente todos os dias do lado do negócio dele, vendo como é que tá o movimento dele, vendo como é que estão as vendas, vendo como é que é a repercussão de algum vídeo que a gente lança, de alguma campanha que a gente está fazendo nova, isso já nos dá uma resposta mais direta, sabe? Mais rápida. Por exemplo, a Carla. Imagine? A Carla é uma pessoa que a gente
ela tá sempre em cima de todos os vídeos que ela faz. Sim. Carla Manzini, bijuterias nada. Meu Deus. Oh! Semi-joias. Semi-joias maravilhosas. Inclusive, ó, a publi aí, Carla. Arroba da Carla. Carla Manzini. E aí tem semi-joias, Carla Manzini. E tem boutique Manzini. Eu falo pra ela que é a Manzini Company, né? Ela é a Manzini Company. Não, Só não perde falta ela cliente. entender Porque isso. aquele ditado que o olho do dono Agora, é o que engorda o O gado. gado. O gado. Depende do que ele cria. Mas E é ela- bem isso, né? A pessoa tá ali Sim. acompanhando os resultados. O que eu posso fazer de melhor pra não tá chegando tantos seguidores? Mas eu vejo que as pessoas se engajam mais nesse, que talvez não faz mais. Sim. Exato. E aí Como entender o gente público. tá A do Sorraila lado- faz isso. A Sorraila, a gente grava os vídeos com ela e aí vai liberando os vídeos. Aí ela vê, ela mesma enxerga, tipo, esse aqui que eu tava segurando a gordura e o músculo, engajou muito mais do que o que eu estava só falando, assim, gesticulando com as mãos, porque eu mostrei, eu trouxe o concreto para as pessoas verem. Então isso fez, então ela mesma já consegue ter essa visualização do que foi melhor no perfil dela. Então foi um dos perfis um dos vídeos dela que mais não viralizou, né, mas engajou assim de uma forma inesperada para ela, né? Então a gente já viu, não, acho que a gente tem que ir por aqui. Então, a gente consegue trazer essa consciência e essa clareza para os nossos clientes, deles mesmos verem o que tá funcionando e o que não tá. Então, Isso. eles já veem assim, não, acho que esse vídeo aqui não funciona tão bem. Acho que a gente não precisa mais fazer esse. Então, eles já têm essa inteligência, assim, sabe? Tipo, essa noção da vida. Até porque, a partir do momento em que eu, por exemplo, a gente vai fazer uma campanha com vocês, tá? Se a gente Qual? apresentar uma Eu campanha, tenho, Vídeos do dia. eu tenho umas casas pra vender. se a gente apresentar pra vocês uma campanha que pra nós vai ser bombástica, mas pra empresa de vocês não faz sentido nenhum, não vale a pena. A partir do momento que não passa a comunicação que vocês querem passar, não passa o tipo de figura que vocês querem, nada, não tem por que a gente ir atrás, não tem por que a gente prosseguir. Então tem que ter a participação direta. Não tiver participação direta, cara, tô fazendo por quê? Tem que ter o feeling ali do cliente, ele olhar, tipo, isso aqui e esse cara aqui que comentou ali, esse cara é meu cliente. Sim. Exato. Tipo, esse cara aqui, ele é um perfil. Então eu acertei pra ele. Se eu acertei pra ele, se eu fizer de novo, eu acerto pra outros que são Exatamente. semelhantes a ele. E a gente tá diariamente do lado do cliente, sabe? Facilita. Ali 2, 3 vezes na semana a gente tá sempre com o cliente, facilita muito, porque aí a gente posta, ele mesmo vem com o celular e fala, olha aqui esse cara que comprou comigo na segunda-feira que vocês fizeram essa publicação, na terça ele passou aqui e É comprou. maneira, né? Cara, é muito bom. É A gente maneira tem, por fazer exemplo, isso. Então a uma- gente tem a esse dentista. feedback diário. A gente tem uma dentista, odontopediatra. E aí a gente fez uns conteúdos pra ela. E aí ela falou assim, cara, eu gostei muito dos conteúdos, mas eu vi que foi a maioria meus parentes que curtiram, de parente, amigos. Então eu acho que não é isso que a gente tem que postar. E aí a gente pegou, trocou e falou, tá, vamos postar resultado? Vamos postar, porque é o odontopediatra. Então, vamos mostrar as crianças, porque a gente ainda tem medo de ir do dentista. Todo mundo tem um trauma de dentista. Eu falei, vamos mostrar como é que é a consulta, como a criança chega aí, tem espaço pra a criança brincar. Gente, o consultório dela é lindo, tem vários brinquedos, tem a gaveta ali que tu ganha presente, que não, ela não dá pirulito, né, gente? Sim. Dentista consciente. E aí, E saudável. saudável. E aí a gente começou a mostrar como que é o atendimento dela. Cara, pessoas diferentes começaram a chamar ela, pessoas diferentes começaram a interagir. Aí depois que a gente arrumou o Google Empresas dela, pessoas estão vindo pelo Google sem tráfego, Sim. sabe? Muito louco. Só de Então, orgânico. tipo, É, a pessoas gente diferentes. recalculou a rota, Uhum. entendeu? Mas ela mesmo já falou, olha só, queria te passar isso aqui que eu notei. Porque eu não sei quem é parente e quem não é, né? Então ela teve a consciência de olhar quem tava curtindo, quem tava comentando. Porque normalmente não, né? Tem muitos amigos nossos que não nos apoiam, né? No início. Oxi. Né? O Léo acho que contou aqui de uma história de que o pessoal criou um grupo pra tirar onda Aham, de um outro parceiro dele que tava montando um negócio. Eu falei, cara, exatamente. eu também, enfim. Mas não no caso tenho dela, mais o ela que fazer recebeu, mesmo. sabe? É. Ela recebeu muito apoio. Só que não são pessoas que vão... Não tem Sim, filhos sim. pra levar lá. Um né? apoio Isso, ali vão de curtir, vão um seguir. comentário Mas e tal. pelo menos Já ela é ainda tava no muito. lucro, né? Ela tava Já no é lucro. muito. Ela tá no lucro. É muito. Eu tenho 2 fãs aqui, que meu pai e minha mãe, estão sempre Número assistindo. 1. Meus também. É. E aí, eles estão sempre assistindo, pai, mãe. Traremos aqui. Boa. A gente tem que trazer eles aqui como telespectador. Não fala Melhor isso que eles vão querer vir. telespectadores. Ai, Vou traz. fazer esse corte Fala, aí, Lu. Rafa. Fazer eles se sentarem ali.
Não, eu já falei pra Pamela, manda os links dos convidados, que daí a minha mãe vai fazer o filtro. Pergunta isso aqui pra ela. Boa. Melhor, eles Ela comentam que vai depois. dar o FBI. Vai lá no YouTube, eles vai ter um comentário isso muito complexo. É o pai dela. Não, mas aí, desculpa, perdi a linha aqui. Eu queria falar da empresa que vocês falaram assim, ó, menos clientes, tu consegue atender melhor a parte da empresa enxuta, porque a gente falou de expansão, né? Como é que a gente a gente escala falou o antes. nosso negócio. Isso, a gente falou antes, No off. ou no off, mas ele também falou alguma coisa agora de ter Sim. mais esse atendimento personalizado que a escala em grande número de clientes traz essa dificuldade, porque tu vai ter que delegar. Sim. Vai ser a Amanda que vai atender, não vai ser o Rafael que vai ter que delegar isso. E os clientes que já estão têm essa incompreensão de eu não vou mais falar direto com a Amanda. Tem. Os que estão chegando ainda não sabem disso. Tu vai Sim. adaptar ele ao teu processo. Eu queria saber de vocês qual é a visão de vocês para a empresa, se vocês querem continuar desse jeito, mais personalizado e talvez escalar de outra forma, ou realmente valorizar os processos e ter pessoas como braço para, né, para expandir o negócio. A gente quer ter pessoas. A gente quer. Só que a gente ainda tá nesse processo de organização dentro da empresa. Porque para nós foi muito difícil entender que a gente é uma empresa, que a gente é um CNPJ, que não é mais um freelance para nós. Foi muito difícil, principalmente para mim. Tu entender que tu tem uma empresa, que tu não é mais um MEI, né? Que tu não é uma pessoa que tá ali... Não, cara, eu sou CEO, entendeu? Eu tenho uma empresa. E tu entender isso é tipo... Meu Deus, Eu sou. sabe? Eu pago o Simples Nacional, entendeu? E aí isso dá uma reviravolta. Mas sim, a gente quer ter pessoas. Hoje, graças a Deus, nós temos um time muito bom. Até uma curiosidade, a nossa designer acabou de ganhar um bebê. Oh, parabéns. E aí, pra nós, a gente pensa assim, tá, mas a gente vai pegar uma designer grávida, tipo, na finaleira. Que ela Como é que vai ser? Há 2 meses com a gente. Ela né? tem fome, gente. Ela quer trabalhar. Exatamente. trabalhar. Ela falou assim pra mim, Amanda, eu preciso alimentar meu filho que vai nascer. Claro, Então nada vai mudar. Bora! Gente, ela ficou 3 dias no hospital, porque, né, aqueles cuidados e tal. No outro dia ela falou assim, ó, eu tô em casa, eu já posso assumir os meus clientes de volta. E eu falei, cara, é isso que a gente gosta, de pessoas que queiram trabalhar, sabe? E que deem valor a isso. Então a gente tem mais uma designer que é a Dani, que ela mora em Santa Catarina. E ela é maravilhosa, gente. Se eu abrir o WhatsApp agora e chamar ela vai estar ali, sabe, esperando e ela vai resolver meu problema, porque ela é assim. O Cris, meu Deus, o Cris tá com a gente desde o início. Ele foi um dos maiores incentivadores. Não trouxe o cone aí. Não pra trouxe gente o cone, provar. né? Ficou pra próxima aí. Mas, Vai ter tipo, bom. a gente conseguiu. A gente teve uma outra designer que começou. Veio o Cris, depois veio uma outra designer. Ela também foi maravilhosa pra gente. Só que ela foi seguir outro caminho, né? Ela também fazia essa parte de fotografia. E ela foi seguir, né? Alçar os voos dela. E eu acho que nem tudo é pra sempre, né? As pessoas têm um ciclo e o ciclo dela se encerrou. Mas então, tipo, a gente conseguiu montar uma equipe legal, uma equipe engajada que, tipo, não, vamos. É o famoso bora, sabe? Bora. E a gente Falou, tem bora. esse desejo de aumentar, com certeza. A gente quer, a gente não pretende ser uma empresa enxuta. A gente tá hoje por necessidade, digamos assim, né? Mas a gente quer muito treinar pessoas, a gente também quer escalar de outras maneiras, né? Até com cursos. A gente tem mentorias já, mas são mentorias voltadas para o empreendedor que não consegue pagar um social, por exemplo. Mas ele precisa ter noção de como cuidar do seu Instagram, então a gente faz esse tipo de trabalho. Mas a gente tem a intenção de também dar cursos para quem quer ser social, né? Porque é um serviço que tu consegue fazer uma grana boa. E porque é um serviço que demanda uma sensibilidade, eu acho, do negócio, que a maioria do social media não tem e não entende, que nem vocês entendem, que precisa dar resultado. Sim. Né? Que a gente falou, existe a responsabilidade do cliente, mas existe a tua responsabilidade de orientar o cliente sobre a responsabilidade dele e de tu mostrar o teu resultado para aquele cliente. Que eu acho que é um olhar que vocês têm para o negócio, que a gente tem muita dificuldade de encontrar esse profissional, né? A gente do lado do tráfego, né? Sim. Muitas vezes a gente pensa, tem que ter estratégia, a gente tem que trabalhar em conjunto, o tráfego, social media, a gente pode bolar uma coisa legal juntos e muita empresa de social media tem meio que uma versão a gente, né? A maioria Tipo tem a versão assim, do tráfego. Como se a gente fosse, sei lá, impactar de forma negativa o trabalho, então que a gente fosse um concorrente, quando na verdade a gente soma, né? Exatamente. Se vocês fazem um super conteúdo, que a gente falou, olha, ela viu que isso aqui funciona, a gente potencializou aquele conteúdo, e a gente colocar mais gente pra ver aquilo, Exatamente. vai potencializar muito, Com entendeu? certeza. E aí, eu vejo essa dificuldade no setor de social media, claro, como qualquer outro, como o nosso também, gestor de tráfego, a mesma coisa, né? Todos os setores são assim.
o profissionalizar o negócio, sabe? Deixar o negócio empresa, deixar o negócio, eu entendo o meu cliente, eu tô buscando ser melhor, tipo, deixar de ser o autônomo, o MEI, Sim. para ser uma empresa que atende e profissionalizar mesmo. A gente tem muita dificuldade de encontrar esse profissional, essa empresa, para ter uma parceria, uma troca até de experiência, porque a gente tem, assim como vocês não entendem de tráfego, a gente também não vai Sim. fundo no social media. Então, até a gente, no início, a gente pensou em abranger essa parte, porque muitos clientes pedem aquela coisa, tipo, o cliente pede, É tu, que ai. tem uma galera que... concorrentes que eles confundem a cabeça do nosso cliente. Porque, tipo, o cara faz social, faz tráfego, faz de um tudo e não faz nada, né? É. Sim. Né? Hoje em Uma dia, quando a agência gente- que pega uma conta, te pega um valor e fala que faz tudo. Cara, não tem como. Não tem como. Talvez antes que a exigência era baixa e os gastos, né? O tempo que tu investia tanto para tráfego e para fazer social media e viralizar, era muito mais fácil. Hoje tu tem que fazer um trabalho forte, tu tem Com que ser certeza. especialista no assunto, né? Não dá para tu ter uma agência escalável muito sem estar perto do teu cliente, né? E tem outro detalhe. Tu vai perder atendimento. Tem outro detalhe. Às vezes, nos cobram um resultado de que é o resultado que o tráfego entregaria. E Isso não acontece muito. Só que não é o nosso papel entregar o resultado que o tráfego entrega, sabe? Às vezes nos cobram venda. Cara, o social media, ele não é resumido em venda. O social media, ele se resume em tu ter a autoridade da tua marca para que as pessoas possam ver e possam ter confiança nela dentro da mídia. Esse é o que eu gosto de falar que é o principal papel do social media. Tu entrar na empresa, tu entrar no Insta do Cole Digital, não, o Cole Digital faz isso, ele faz por esses motivos. E faz prova nessas social. razões. E tem essas provas sociais. E demonstra esse tipo de autoridade. Uhum. Então ele tá bem posicionado dentro das É É redes como tu te sociais. apresenta, né? A É como gente tu te apresenta. A gente teve uma reunião com um cliente que a dor dele era a captação de clientes, né? Topo do funil dele. Uhum. E aí eu vejo assim, a primeira pergunta que eu me faço é, será que esse cara tá comunicando certo? Entendeu? Porque não Normalmente adianta não. a gente acelerar Uhum. se o cara não tá comunicando certo. Aí eu vou acelerar por um caminho que não é o certo. Isso, a gente vai botar dinheiro no tráfego, a gente vai fazer Vai jogar fora. muitas campanhas e Joga não... fora. A gente não sempre vai fala adiantar. pro nosso cliente chega pra gente e Sim. fala, não, vou contratar vocês. E quanto que eu coloco no primeiro mês? Nada. Primeiro a gente arruma a casa, depois a gente abre pros vizinhos. Sim, exatamente. A gente sempre fala isso, porque eles já querem sair investindo em tráfego. Gente, tem que investir? Tem que, mas primeiro tem que arrumar a casa. As pessoas vão entrar, vão olhar que tá tudo bagunçado, não vão ficar. Aí você vai perguntar, tá, e aí, então tá dando resultado? Claro que não tá dando resultado, é a bosta que tá teu Instagram. Sim, olha só meus clientes. Olha só esse cara aqui, não é meu cliente aqui, não tem dinheiro pra me comprar. Mas, claro, sim. Moço, o que tu tá apresentando é o que ele pode comprar. Exatamente. E tu falou ali da questão de sair do eu empresa e ir pro sou um CEO, tenho um negócio. E esse passo com os clientes de vocês gostam de ver esse crescimento do cliente? Né? É um trabalho que vocês buscam dos clientes de vocês? Sim, a gente ama ver isso. A gente vive por isso, Uhum. sabe? Se a gente não vê eles crescendo, se desenvolvendo, pra nós não serve de nada. Eu preciso ver algo acontecendo na vida deles. Eu posso dar o exemplo pra vocês da Uguria Desapega, que a gente tava falando no início. Que é uma loja de desapegos, né? Elas não se denominam brechó, porque o brechó, ele não valoriza a tua peça. Ele paga R$2 na peça, e normalmente são peças muito antigas, e elas têm roupas de hoje, né? Roupas que a gente usa. E aí elas ainda rentabilizam mulheres. Toda a venda que elas fazem, 30% volta pra ti. Eu já ganhei mais de R$500 com elas desapegando roupa lá. Vou lá. Vai lá, mulher, sério, é muito bom. E aí, elas tinham um showroom em casa, um quarto de uma delas lá era onde ficavam as peças dos desapegos. E aí elas têm uma gestora financeira, que inclusive é a nossa cliente, que inclusive, né? E aí ela é top. E aí elas queriam um local físico. E aí elas nos chamaram para fazer todo esse processo da campanha delas de ir para o local físico, que daí elas encontraram
a sala, a loja, né? Que no fim era na frente da nossa sala, onde a gente teve a primeira sala, foi assim que a gente se conheceu. E a gente fez uma baita de uma campanha delas, que hoje elas são copiadas por todo mundo. Tudo que a gente faz, elas são copiadas, tudo. Só que elas são o cliente, que a gente sempre fala que é o cliente modelo, porque elas sentam junto, elas montam a estratégia, elas vêm com a criatividade. Elas dizem como Toda elas a querem essência comunicar. delas está em tudo, Uhum. sabe? A gente é mais para lapidar as ideias delas e falar, não vai dar, não dá por aqui, ou vamos por aqui. Elas têm total a essência delas no negócio delas e é por isso que o negócio delas dá muito certo. Sim. Só que as pessoas às vezes não entendem que é isso. E aí tentam copiar elas e não dá certo. Aí as pessoas querem nos contratar porque a gente cuidou e fez o boom delas. Uhum. Só que a gente não fez sozinho, sabe? Elas estavam ali o tempo inteiro ralando junto com a gente. É sabe? muito mais do empreendedor, do nosso cliente, do que propriamente o nosso trabalho. Exatamente. A gente é uma ferramenta do negócio. Exatamente. A gente é Isso. E ferramenta. aí, A gente é tipo, E você tem que saber como usar. cara. E só que muitos E não tu sabem tem que como usar, entendeu? É. E tu tem que muito usar. Não, Às não vezes, assim, eu tenho uma ideia somente mirabolante, exigir. eu tenho... Tu chega e diz pra pessoa, tipo, eu pensei nisso, numa campanha assim, eu queria comunicar minha empresa assim. Uhum. Tipo, tu despeja tudo, né? É isso que a gente espera do nosso cliente, que nas Sim. reuniões ele venha e diga tudo que ele pensa pra gente. Por mais maluco que seja, a gente vai chegar e dizer, não, por esse caminho é interessante, quem sabe a gente não faz assim. Exatamente. Mas Coloca geralmente isso eles- dentro Eu da tinha estratégia. reunião semanal. Eu já fazia É geral. muito tráfego. E eu tinha reunião semanal com o Rodrigo, que é o gestor da Quali nosso lá, que atende a supply. E toda semana eu mudava coisa com ele. Toda semana eu lapidava, não sei, alguma coisinha a gente ajustava. Hoje É, de o 15 Léo em é 15 o dias. nosso Eu tô sócio mal. cliente ideal. Entendo a É, dor, porque né? ele tá era isso que ele tava buscando, foi daí que nasceu a Quali, né? Foi do cliente Leonardo. Uhum. Porque ele é um Seria cliente, minha pra me atender. ele queria alguém Nada melhor, assim pra né? atender Já que ele. ninguém me atende assim, eu E mesmo daí vou lá eu e vou faço. criar. Você é o meu cliente. Eu vou ser criar eu, minha meu própria empresa pra eu poder me atender. É porque hoje em dia tu vai ver o cliente, ele chega na mesa e fala: Tá aí, O que a gente vai fazer mês que vem? Aham. É assim. o que vocês prepararam pra mim? Quando na verdade era pra ele ter visto um filme lá e ter pensado, nossa, isso Nossa aqui ia ficar Senhora. muito legal. Quem sabe daí tu ia pensar, Eu quero ser o cara do McDonald's. não ficou legal, mas a gente podia ir por esse lado aqui. Ou então, legal, vamos Não, pensar. mas a maioria é assim, tá, o que a gente vai fazer esse mês? E eu falo assim, eu que te pergunto. Qual que é o teu objetivo pra esse mês? O que tu quer atingir? O que tu quer alcançar? Por exemplo, a gente tem uma cliente que, inclusive, essa gestora financeira, ela não tinha mais agenda pra aumentar a mentoria dela. Mas ela queria ganhar mais dinheiro. Eu falei, beleza, então tá na hora de a gente lançar um curso. Vamos lá, lançamos um curso. Ela ficou chocada com o resultado que ela teve na primeira. Ela não fazia live, não tinha esse costume. Ela fez uma live de lançamento. E, gente, nesse dia a gente não acompanhou a live dela porque a gente tava em outro cliente e tal. Mas todas as vezes que eu entrava, se mantinha ali as pessoas assistindo a live dela. Porque realmente é um assunto muito interessante e é uma dor de todo mundo que não sabe precificar o seu produto. Né? Todo mundo no início precifica errado. E até hoje muita gente precifica errado. Sim. Então, ela resolve uma dor muito grande do empreendedor. E aí, ela teve um número de venda ali do curso dela muito grande assim. Então, tipo, pronto, a gente identificou que ela não podia mais atender pessoas. Então, não adianta eu ficar criando conteúdo para ser mentora. Ela já tem os mentorados dela. Agora, ela vai ter que ir para outro lado. Então, esse é o papel do social. Ele precisa identificar o que o cliente quer. Só que o cliente precisa comunicar, precisa falar. E tem uns que querem que a gente tenha bola de cristal e adivinhe. Uhum. Exatamente. O cliente que não sabe se comunicar, o social media ajuda muito. Sim. Tipo, de esclarecer. Ó, eu entendi o que tu quer comunicar. Então a gente pode transmitir isso dessa forma, Sim. né? Através de um Reels, tu falando de um vídeo assim, né? Num cenário tal. E isso tem muito auxílio do social media. E é essa parte que é o principal trabalho, né? Sim. Agora, dizer, não, eu acho que deveria falar isso, né? Comunicar isso, não sei, a pessoa acho que tem que entender o próprio negócio. Ela né? tem que saber te explicar o negócio dela e vir com referências que ela gosta, coisas interessantes. Porque, vamos lá, Exatamente. pegar Pra um te cliente dar que quer só dinheiro, Geralmente esses clientes duram ali de 2 a 3 meses. É. Deu. né? Porque eles Porque também não eles não- sabem esperar o tempo. Porque o trabalho de vocês é longo prazo. Sim. Total. Então, tipo, você não sabe esperar. O nosso já é mais curto prazo e ainda assim não é, tipo, do dia pra noite, né? Sim.
Imagina, o de vocês é a longo prazo mesmo, é aquela pessoa que construía a marca dela. A gente não que tem contrato. A gente inicialmente não faz um contrato de 12 meses. A gente não impõe isso, Uhum. né? E assim, a gente preza muito pelo cliente que, tipo assim, tá, vamos lá, mas nos primeiros meses, vamos fazer um acordo aqui. Eu vou fazer o teu tráfego, mas a gente vai olhar os teus resultados. Tipo assim, tu vai me dizer por que não deu certo. Porque não vai dar certo. Sim. Né? Eu não vou te trazer no começo o cliente ideal. Uhum. Mas a gente vai olhar isso aí e vai reajustar. Juntos. Uhum. E quando a gente ajustar e ficar legal, a gente vai melhorar. Né? A gente tem um cliente que ele começou no digital. Cara, começou a bombar. Mano, vamos montar uma lojazinha. Sabe? E a Pamela foi na reunião com ele, pensando assim que, tipo, isso seria uma grande solução. E ele já tava pensando. Foi bem assim, ele falou, não, eu tô pensando uma coisa. E aí eu falei assim, que eu tinha uma coisa pra falar pra ele, né? E daí tá, daí no final da reunião eu disse assim, não, eu acho que tu deveria abrir tua loja física. Ele, era isso que eu tava pensando e eu não falei pra ninguém. Daí eu falei, chegou, ele sempre, desde o primeiro momento ele queria, e pro negócio dele tem credibilidade ter uma loja física, faz todo sentido. Sim. Ele não precisa expandir, uma é suficiente. E aí, quando ele falou isso, e depois, agora a gente tá vindo com uma nova ideia, né, do e-commerce e tudo mais. Mas é, tipo, tudo porque a gente quer ver o cliente crescer, quer ver ele expandir. E daí, tipo, ele é um cliente que não faz social media, a gente já falou. Ele trabalha muito bem as mídias dele, como o blogueiro interessante. O Instagram dele bomba muito, mas ele precisa de alguém mais profissional ali, olhando. Se ele tiver alguém pensando a estratégia dele, ele vai, tipo... Não é o postar por postar. Isso, a gente acaba dando uma orientação, a galera faz confunde, assim. né? A gente fez um cronograminha ali do que ele postar, mais ou menos, pra ele. Muito pra gente ter Aquela coisa que a gente material faz, né? Pra nós, Sim. né? pra Aquela gente coisa que a gente reproduzir, faz pra entendeu? nós. Mas o próximo passo é, tipo, ir pra uma estratégia mais forte de social media, porque ele vai ter que ter pro e-commerce, né? Vai ter que ter. Mas é isso, é tu olhar pro Tem uma cliente. empresa pra te indicar pra ele, viu? Não, eu sei. Aí, não conheço, sabe o pessoal da Kingdom? Pois é, fiquei sabendo que é um pessoal bacana, viu? Legal, Eles são bem exatamente. divertidos. Me indicaram eles aqui. Mas sabe que eu gosto, eu sempre brinco nas reuniões, que é os 3 P's, né? Tu vai postar por quê, tu vai postar pra quê e tu vai postar pra quem. Né? Qual que é a finalidade do teu post? Tu não vai postar por postar. Se for só por... né? Nem posta. Nem posta. Uhum. Né? Aquele faça bem, faça mal, mas faça, não funciona nas mídias. Porque a imagem negativa é assim pra tu fazer. E na internet não tem limite. E não tem desculpa. É terra sem lei. Propagação. Não tem Terra perdão sem na lei. internet. O cliente, assim, por exemplo, que é produto, né? Ele pensa assim, não vou ter perpetuidade com esse cliente. Ele não vai comprar de mim sempre. Às vezes é um produto que, né, ele não é... Tu compra uma vez na vida, enfim, um corretor de imóvel. Cara, mas esse cliente, ele vai te indicar. Sim. Né? E assim, quando tu trabalhar tuas redes para que tu tenha indicações a partir daquilo ali, um corretor que comunica somente construções de alto padrão e se porta como corretor de alto padrão, né? Ele vai ter clientes que vão indicar ele por ter visto uma vez no Instagram dele, Sim. entende? Exato. Então esse crescimento de marca que tu precisa ter como consciência para gerar teu post. Para que eu tô postando? Né? Aí não adianta eu pegar e postar uma hora, daqui um pouco como corretor, Minha Casa Minha Vida, daqui um pouco eu tô vendendo uma casa, daqui um pouco eu tô Alto vendendo um padrão. lançamento, daqui a pouco eu tô Uma vendendo uma mansão coisa... suspensa do nada. Tipo, tu não tem... vai ter cliente tu não ali. tem foco nenhum. Tu não vai ter o cliente ali para te comprar. Tem corretores que, quando eles pegam um produto para vender, é duas postagens. Tá entrando, quem quiser comprar me chama agora. E você confia no profissional, né? Exatamente. Confia na imagem Tu dele. te no que apega ele à passa. pessoa. E é a mesma coisa com um produto também mais básico. Mais expresso, digamos assim, né? Isso. Que tu possa vender várias vezes para a mesma pessoa. E aí volta a bater naquele martelinho. Tem que ter um rosto, uma marca. Sim. Porque se tu só lança, por exemplo, vestuário, só vai ficando lançando roupa, cara, eu entro ali e vejo, tá, não quero, saio.
Mas se tem um cara me explicando como é que é a fibra da camisa, que essa camisa é boa pra utilizar no inverno, que é isso, que é aquilo. Pô, o cara entende de roupa, então eu vou seguir ele porque eu quero mais dicas. E aí, do nada, o cara, olha só, tá chegando um lançamento aqui. Eu vou comprar do cara que entende de roupa, que eu gosto de, que eu pego o conteúdo, ou da foto que eu passei no feed. Eu vou com o cara que eu sigo. Tudo é sobre conexões. Tudo é sobre pessoas. A gente precisa gerar essa conexão. Eu prefiro comprar de quem eu confio, de quem eu vejo usar o produto, do que alguém que só lança, Só não tem mostra a como usa, vitrine. não mostra a durabilidade. É a mesma história da base da Virgínia. Voltamos na Virgínia. Pô, tentaram avacalhar ela de todas as formas, que a base era cara, Deu um que avião não pro cara. funcionava. Com Mas uma ela live. vendeu, ela vendeu pra caralho, entendeu? Não, A ela é base dela surreal. funciona, na verdade? Não experimentei. Não sei, mas... Funciona. Pra Quando eu alguém rebo- Mas funciona. pra algumas Funcionou pessoas pra vender. funcionou. Quando eu rebocar a casa lá em casa... Ela não precisa vender de novo. Ela vendeu uma vez, lançou, acabou o estoque, não tem mais, gente, ela comprou. Tá ótimo. Tá bom pra gente? Sim, Pra não, mim tá. tá ótimo. Não, mas Ela Tá bom pra trabalhou, ti, ela havia trabalhou a gente 12... vai- aí eu vou num outro ponto. Nós, como Cole aqui, né, vocês como quem... Vocês gostariam de ter esse tipo de cliente que lança por uma venda, por um produto e, tipo, Eu acredito não que ela perpetuar no business? Mas aí é que não tá. é o ela cliente que a gente quer, mas ela lançou acreditando no produto dela. Ah, tá. Tanto que ela acredita que ela usa o produto dela e ela mostra as pessoas usando. Ela acredita no produto dela, apesar do. Dá A gente uma tem- certa repercussão negativa. Da Deve repercussão ter dado negativa. errado com uma pessoa, enfim. É que assim, ó, aquela pessoa que divulgou o jeito que não funcionou a base, nenhuma funciona no rosto dela. Sim. Então, tipo, moça, E ela deu uma posição errada, fez uma fala errada dizendo que não existiam bases nacionais boas. sim. Quando, na verdade, muitas blogueiras lançaram suas marcas e são muito boas. Poxa, Bruna E Tavares, aí, Bianca, Nina a Secrets, Fran, a Fran. várias. Gente, muito Então, marca tipo, boa nacional. várias blogueiras já lançaram. Tipo, a Fran. A Fran. Sim, Essa a Fran. Pô, Ah. A Mari Maria. A Mari Maria, Todas elas. todas elas. Como é que vocês não Viu? sabem? A plateia sabe qual a gente tá falando. Olha ali. Tipo, todas elas lançaram muitos produtos. A Bruna Tavares aí, pioneira, né? Então, Aham. tipo, ela se equivocou em uma frase Sim. que impactou muito o meio das blogueiras que já fizeram grandes produtos com preços muito interessantes. Sim. Que, tipo, 50, 80 reais numa base. Ela quis lançar uma base muito mais cara que as outras, com preço de base internacional. E ainda disse que não existiam produtos bons nacionais. Minimizou as outras E ela pra disse que valorizar o produto dela. Exatamente, ela disse que o produto dela era Era que nem gringo. nível gringo. nível A estratégia de Rihanna, marketing nível dela Dior. Foi outro nesse Ah, ponto. e Ela É. quis o buzz. Então, ela tipo, quis o montou buzz. uma comunicação Ela fez ali, uma mais comunicação agressiva. agressiva. Não, ela deixou todo mundo revoltado. Tanto que se vocês entrarem no Instagram da Boca Rosa, tem um post dela, aqueles vídeos que te dão uma sensação boa, sabe? Ela mergulha a base e a base sai inteirinha. Tipo, isso é Esse é o resistente vídeo. à água. Tipo, E ela é o pó, aí- na verdade, é o pó. É o Ela pó. bota o pó, o pincel do pó, entra na água e sai sequinho o pó no pincel. Isso. E ela, Então, isso é tipo, resistente. ficou uma rixa, ficou Virgínia Sim. contra todas as blogueiras que já têm sua própria marca de maquiagem, consolidadas, que são boas, a um preço acessível para o público brasileiro. Ela quis lançar a dela, tipo, muito mais cara, como se fosse muito melhor e ainda menosprezou as outras. Se ela tivesse valorizado todo o mercado nacional, entrado mais humilde, Mas ela não vende mais agora a base. Essa base ela não Tá vendendo? tá vendendo ainda Tá tudo vendendo. que ela Ah, faz. não, não acabou o estoque? Não, essa A live tá live... acontecendo até agora. Dá. Essa live, ela fez Produziu 12 mais. horas de live, foi quantos? E 24 continuou milhões? vendendo. E ainda continua tá vendendo ainda. Ela Tá tem vendendo. marca de várias coisas. Ela tem É, tem várias sérum, tem coisas. várias Tem batom, coisas. tem- Ela não. sempre lança coisas. Então, tipo, Virgínia é um produto a que eu questão não é- não não consumo. consome. Tem Eu consumo filho? por... Hã? Tem filho, tem o Marias Baby. Não tenho. Agora ela tem marcas para criança. Também não Nem tá os da Felipe colaborando. eu escuto, mas. Não, eu consumo Mas eu conheço a por... galera. Eu consumo o Zé Felipe por tabela. por trabalho. Mas, viu? assim, conheço. É, mas Porque eu não o- sigo ela no Instagram. Não segue ela? Não. Deveria. Não, nem precisa, Deveria, né? porque, Pra... tipo, como Não, porque case. tu vai ter aparece muito toda hora ali, insight, né? É cara. muito insight. Tu vai ver É, eu assim, acho como cara, case, que né? sem vergonha. Olha o que ela tava... Tu começa a pensar, Isso é intencional. ela que enganando todo mundo. Tu começa a pescar.
E aí tu vê, eu também posso fazer isso. É porque a gente Sim. que tá do outro lado, a gente olha a Com outros estratégia, olhos, né? é. Aí as pessoas dizem, não vou postar isso porque as pessoas vão achar. As pessoas não vão achar. A Virgínia faz marketing o dia inteiro e o público segue ela organicamente, achando que é ela vivendo a vida dela naturalmente, sem ganhar nada por trás daquilo. Mas agora ela tá tendo um hate desgraçado, Quando, né? na Porque verdade- cada vez que ela bate 43 ou 44 milhões, ela Volta. comemora e aí as pessoas param de seguir ela. Ela vai pedir música do Fantástico. É, exatamente. Entendeu? Bateu. Já foi 2 vezes. Ah, não, mas igual, eu queria Então, mas é que as pessoas, pararem será de que seguir em elas 44 milhões. Triste. Poxa, Já pensou eu comemorar 44 milhões uma vez na semana? ué, Exatamente, tá aí o já marketing Já dela, pensei, entendeu? já. Pensei agora. Mas não pense tanto. Me convida. Me convide. Acabou de ganhar um seguidor. A mãe do... Mais um agora. Mãe, segue ele. Segue, E começa a segue, comentar lá nas fotos dele. por favor. Ai, gente, foi muito boa a nossa conversa, mas já acabou. Não, sério? Sério. Sério? Gente, hoje foi muito. Não. Acho que foi ninja. Hoje foi. Nem senti. Viu isso que eu tava cansado. Papo bom é assim, né, gente? E hoje tá mais Tem muita tarde que coisa, nos mas outros dias. A gente Tem muito começou mais mais coisa que eu queria perguntar pra ele aí. Então vai, Vai. aproveita. Ah, então, podemos estender? Rodada. Tem como É aquelas estender? respostas Rodada Ah, extra. mas é que diretas. a conversa tava boa, tava instigante. Agora que ele tava Então, vamos chegando deixar pro lá. próximo. Vamos deixar pro próximo. Ó. Ó, Ó, eu vamos ouvi um fazer convite. só de marketing. Papo de marketing. Papo marketing. Só do digital. Não, porque assim. Porque eu falei, né? A gente só trouxe basicamente a galera que trabalha. Por que vocês não fazem tráfego? Vocês são anti-tráfego? Não. Hoje a gente Tá, não então. faz tráfego porque a gente não vai conseguir abraçar de uma forma rápida. Sim. Se esses clientes vierem assim, entendeu? Tem muita agência que quer fazer tudo, mas não vai entregar, né? Não. Assim, ó. Eu acho que enquanto a gente não for especialista naquilo que a gente prega, a gente não deve abraçar outras etapas. Mas especialista, tipo assim, a gente pode dizer que a gente é especialista e nunca é. Mas eu acho que a gente. Cada um deve saber o seu ponto forte. Sim. E hoje a gente indica tráfego para os nossos clientes. Ah, sim. A gente gente é não, super a favor a de gente é super É. a favor de tráfego, a gente não é anti-tráfego. Mas chega num ponto onde a gente tem que falar, olha só, tá, o que a gente vai fazer? Qual que é o futuro da nossa empresa? O que a nossa empresa vai ser referência? Quando a gente chega a essa resposta, a gente sabe o que a gente vai investir ou não. Se a gente vai investir numa pessoa que faz tráfego, se a gente vai abrir esse tipo de serviço, se a gente, por exemplo, teve uma época que a gente estava pensando em partir pro endomarketing, que é a parte ali de comunicação interna. Cara, Ainda é Não, um projeto ainda é Faz um muito projeto, sentido. mas projeto. não é uma coisa que vai ser pra agora. Porque o endomarketing, ele vai te deter muito tempo. É, Sabe? E aí E hoje a gente não tá com Há esse um tempo. convencimento com uma galera. É, muito envolvimento. Então não tem como. Mas é um desejo. Mas assim, a gente prefere ter parceiros hoje que façam a parte do tráfego e que esses parceiros de tráfego a gente sabe que muitos deles não gostam de abraçar a parte do social media e possam contar com a gente Isso. para essa parte. A gente Então a trabalha gente assim, faz né? muito bem feito a parte do social media e a gente Mas é que o que eu vejo assim, às vezes o cliente ele tem esse receio e acaba fechando com empresas que prometem os dois pela questão do custo, Sim. né? Mas o cliente que ele começa fazendo o social, ele vai chegar uma hora que ele vai precisar do tráfego, com Sempre. certeza. né? Nem que seja assim, ó, Uma estratégia Pra vai essa puxar a estratégia. outra, porque tu vai crescendo e tu sempre tem que pensa uma grande empresa, né? Uma rede grande. Ela tem todas as estratégias de marketing ligadas ali. Vai o social, vai o tráfego, vai o e hoje o outdoor na BR, vai todo mundo. Vai tudo. E hoje o Sim. empreendedor, ele não tem um caminho correto para quem ele vai contratar primeiro, o que ele vai Sim. fazer, qual que é a melhor estratégia para ele. Uhum. Né? Tem uma empresa aí que vende assessoria de marketing que não entrega, Sim. né? Não podemos falar Não de vamos citar quem, nomes. mas assim, Todo mundo sabe qual é. Senhora. Faz, gente. ela faz assessoria pesca mortal veio. de... Será que não... de alguma forma nós vamos achar. Ah, ficou pesado o assunto. Não, Nossa polêmico. Pô, Senhora. gente, não tem como fazer tudo Não bem. tem. Entendeu? Sim. Não adianta eu te prometer. Não Melhores pelo preço que resultados. fazem. Não pelo preço que Não é por fazem. isso. Eu sei fazer tráfego. Aí é que tá. Mas não Bons- é a minha especialidade. Bons
profissionais são caros. Exato. E aí tu cobrar um preço muito barato por muitos produtos, tu não tá fazendo nada perfeito, porque tu não tem bons profissionais ali dentro. Esses bons profissionais, eles não querem ganhar no volume. Sim. Esses bons profissionais querem ganhar muito trabalhando pouco. É o que Exato. todo bom E profissional aí quer. chega muito cliente pra gente assim, né? E eu A quero pessoa- aumentar o meu ticket contigo. Eu quero que tu cresça Sim. para que a gente cresça junto, né? Então, ver o teu negócio crescer e tu poder investir mais no Google e poder investir em mais... outras estratégias, em outras coisas que tu quer fazer. Abrir uma loja física, abrir um e-commerce, abrir uma filial, abrir uma franquia. contratar mais pessoas. Porra. Né? Exatamente. A gente tem cliente que é isso, tem uma loja hoje, mas ele abriu o negócio dele pensando em ser franquia. Então, tipo, desde agora ele já sabe, eu quero. Então, começa desde. E aí tu pensa, quando ele for uma franquia, que tiver espalhado pelo Brasil inteiro, que legal, né? Eu tava lá quando tudo era mato. Exatamente. E isso é que nos dá mais prazer, da gente chegar, porque a maioria dos nossos clientes são empreendedores, assim, recentes, né? Recentes não, mas não são aquelas empresas que têm história, já uma história grande, né, de vida. Então, a gente acompanha, pega eles do início, eles engatinhando, a gente realmente pega na mão e vai junto com eles. Então, a gente vê todo esse processo, todo esse crescimento, a gente tava lá desde o início. E pra nós isso é muito valioso. Isso é o que o dinheiro não paga, sabe? É isso, a gente vê eles crescerem, se desenvolverem, às vezes ter que retroceder um pouco, mas pra nós é muito gratificante acompanhar esse processo. E o Qualicast tá aqui, existe para que as pessoas venham aqui e contem essa história. Que, tipo, tem um espaço enorme para quem tá começando e precisa contar essa história, Sim. sabe? Que são pessoas com valor, sabe? Sim. Eu fico, em todos os episódios aqui, me surpreendo cada vez mais na história das pessoas, né? Porque, tudo bem, tu ter ali um grande empresário, um Joel J, Sim. né? Que cresceu muito nas redes, tem muita relevância, mas tem muitos Joel J que não tem o mesmo engajamento, né? E as pessoas Tá precisam cheio. Ou contar. que vão ter, né? Imagina se o Joel J tivesse gravado um podcast no primeiro ano dele. Nossa. Né? Naquele primeiro momento, quando ele olhar, tipo, que nem nós aqui, é isso que eu penso, sabe? Quando a gente olhar pra esse episódio aqui daqui 5, 10 anos, longo prazo, né? Que a gente sempre Sim. fala, longo prazo. A gente olhar, olha só o que a gente contou, quanta história a gente tem pra contar agora, tipo, 5, Agora, 10 anos com- depois. E é isso que a gente quer revisitar. Eu acho que é uma expectativa nossa quanto a isso. Daqui 5, 10 anos, olhar para os episódios de agora e olhar lá, Amanda, onde é que a Amanda tá? Que legal, entendeu? Ah, é sobre isso. E aí, quando eu olhar, Amanda veio aqui no podcast, ela vai dizer, vou olhar na minha agenda, desculpa, você tem pra não ver. Não sei se eu tenho horário de Prioridade. Vamos ver se nossas agendas Amanda, tá lembra cheia. que não deu tempo da gente conversar, então agora tipo, tem como tu voltar aí pra gente continuar aquele bate-papo. Não, mas a Amanda vai dar um jeito. Pra vocês, a Amanda vai ter agenda. Isso Isso aí, prioridade. A gente tem uma amiga que ela tá começando um negócio, a gente já quer que ela venha aqui. Não, mas vem. Cara, mas eu tenho o quê? 3 meses, 4 meses de 3 empresa. A Blanche Vem, veio sabe? aqui, tava trabalhando com a gente 4 meses só, deu lá, só 4 meses. Daí eu falei, sim, não, faz só 4 meses que ela... E, tipo, elas já cresceram muito, sabe? Sim. Muito. E o negócio parece que já tem há muito tempo, mas 4 meses, sabe? E, tipo, já tem muita história pra contar, Que loucura. né? Porque tem muita gente que tá nesse início também, né? Tipo, eu quero saber como é que eu vou sair daqui pra cá. Tipo, é o início, sabe? Mas todo empreendedor, cada um mês é um ano, né? Exatamente. Cada um mês. É tipo isso. É intenso, graças. Ainda bem. Ai, gente, obrigada por terem vindo, por terem contado a história de vocês. Foi muito legal, a gente queria saber mais. Daqui 5 anos a gente tá de volta pra... Nesses últimos Fazer um aquela balanço. agenda de uma polêmica novembro. boa, né? Dá. Não, vou cortar da edição, vou cortar da edição. Não vai, não. Então tá, gente. Quero que vocês olhem pra aquela câmera lá, convidem o pessoal pra conhecer as redes sociais de vocês, contratar vocês, conhecer o legal. trabalho. Só um pouquinho. Agora é o meu Dica. momento. Vai, marqueteira. Aquele corte. Aquele corte. Não, gente, ó, nós somos a Kingdom Estúdio Criativo. Nos sigam nas redes sociais. Se você precisa de pessoas reais, uma urgência que a gente chama, né? Nos denominamos uma urgência, porque a gente está sempre próximo dos nossos clientes. Você pode estar nos contratando, entrando em contato conosco, que nós vamos ter o maior prazer em acompanhar a tua história e traçar as melhores estratégias para o teu negócio. Então tá, liga lá que o Rafael Comercial vai te atender. Rafa fez um bom pitch, dá pra vender agora. Dá, né? Agora é contigo, ó. Deixei quicando. Fico esperando. Alô, cliente, estou chegando. Alô, cliente. Então tá, pessoal. Obrigada por terem vindo
até aqui em mais um episódio do Colicast. Todas as nossas redes sociais estão aqui na descrição, da Kingdom, da Amanda e do Rafael também. Se tu quer participar do Colicast, é só entrar em contato com a gente, que a gente vai te convidar para vir aqui contar a tua história empreendedora. E toda sexta-feira ao meio-dia a gente tá aqui com um episódio novo. Tchau e até o próximo. Tchau, gente.